E será que a franquia Mercenários ainda empolga? E nessa semana está chegando nos cinemas o filme Mercenários 4, quarto filme da franquia Mercenários. Franquia essa que começou muito bem, deu uma queda muito grande em questão de qualidade e até em dinheiro arrecadado, ela meio que foi colocada na gaveta e agora, em 2023, ela volta para o seu quarto filme. E nesse vídeo eu resolvi discutir se a franquia Mercenários ainda empolga o público, se ainda tem um público que quer consumir esse filme, se vale a pena ele ter continuações ou se era realmente para ser uma franquia que não deveria ter tido continuações. Até porque eu lembro que quando lançou os Mercenários 1, 2 e 3, quando iam saindo os nomes dos atores que estavam presentes no filme, tinha até uma discussão de quem deveria ser o ator que deveria estar nesse elenco, quem é o ator que está faltando, e esse quarto filme praticamente não teve nada. Tanto porque o estúdio não fez uma propaganda de marketing muito grande em cima do filme, tanto em questão pôster, trailer e divulgação dos novos atores, como também porque as pessoas parecem que tiveram um desgaste dessa franquia. Mas para mim chegar no meu ponto, falando se eu acho que essa franquia tá desgastada, falando se a franquia deveria continuar ou não, eu vou falar um pouco como que essa franquia surgiu e por que ela existe. Bom, nos anos 70 e principalmente nos anos 80, surgiu um novo tipo de personagem nos cinemas. E esses personagens eram chamados de brucutus. Esses brucutus, que foram intitulados pelos fãs de cinema, são aquelas pessoas, são aqueles atores que faziam aqueles filmes de ação, que normalmente eles entravam sozinhos para fazer aquela missão e eles destruíam todo mundo. Os dois maiores símbolos dos brucutus daquela geração seriam o Arnold Schwarzenegger e também o Sylvester Stallone, com seu filme exatamente nesse estilo, que seria deles normalmente entram em alguma comunidade, tem que salvar alguém de uma guerra e a partir daí eles destruíam tudo e salvavam o dia e viravam um grande herói. E por causa disso, eles sempre tinham uma grande quantidade de fãs e sempre tinham filmes que eram muito parecidos uns com os outros, mas eles são só os símbolos. Tinham vários outros atores que eram considerados heróis de ação daquela época, que eram considerados brucutus. Eu falei anos 80 porque esse foi o auge dos brucutus, mas anos 70 já existia esse tipo de ator que já tinha esse nome, para dizer assim, e nos anos 90 eles ainda continuaram fazendo um certo sucesso com os filmes que eles iriam lançando. Tanto que na época as pessoas e os fãs sempre faziam um questionamento: por que esses atores nunca se encontram no mesmo filme? Imagina o dinheiro e a bilheteria monstruosa que esses atores iriam fazer se eles se encontrassem no mesmo filme. E eles não faziam, exatamente porque existia essa discussão: qual personagem de qual um desses atores iria ganhar? Será que o Rambo iria ganhar do Conan? Existiam essas discussões entre os personagens que ele tinha, o Rock também, tô falando mais do Arnold Schwarzenegger e também do Sylvester Stallone, que eram os dois que sempre tinham essa concorrência. E obviamente, por ter essa concorrência, um não queria fazer parte do filme do outro, porque um não queria apanhar pro outro no seu filme como protagonista. E por causa disso, eles nunca se encontraram. Mas diferente do que acontecia nos anos 80 e nos anos 90 como um todo, a grande fama entre eles continua muito grande, são atores muito reconhecidos, mas eles não conseguiam ter tantos papéis de destaque como eles tinham naquela época. A partir daí, o Sylvester Stallone teve uma ideia de: e se a gente juntasse esses atores dessa época, que faziam muito sucesso, e criasse o nosso filme, a nossa franquia de filmes de ação? E a partir daí, ele criou Mercenários, que misturavam esses atores da época, que era o próprio Arnold Schwarzenegger, que participou muito pouco do primeiro filme, mas era o Sylvester Stallone, tinha o Dolph Lundgren, tinha o Jet Li, tinha um elenco que era fazia sucesso naquela época, misturado com alguns atores mais atuais, que faziam sucesso no começo dos anos 2000 e que eram considerados brucutus pela fisicalidade deles. Então entrou o Jason Statham, entrou o Terry Crews, então a partir daí saiu o primeiro Mercenários em 2007. E obviamente, aquelas pessoas que cresceram nos anos 80 e nos anos 90 foram empolgadas no cinema. E o primeiro filme do Mercenários, ele entrega uma ação decente e entrega um filme que quem foi assistir esperava, que seria essa ação desenfreada, com esses atores que eles gostam, fazendo referência às coisas que eles já fizeram, mas com uma história bem contadinha, com participações especiais. Tudo isso foi uma junção pro primeiro filme, que conseguiu atrair um grande público pro cinema. Provando que esse filme deu certo, eles resolveram que daria para fazer uma continuação, e com isso, em 2012, saiu Mercenários 2. E aí já começou aquelas especulações que eu tava falando no começo do vídeo. As pessoas já queriam saber quem estaria no próximo Mercenários. As pessoas já queriam saber
quem deveria estar no filme estava de fora. E aí chegou Mercenários 2, com o mesmo elenco, mas com novos atores dentro desses papéis. Tanto que o Arnold Schwarzenegger e o Bruce Willis, que aparecem só de relance no primeiro filme, estão muito mais participativos aqui. Também entrou o Van Damme também como o grande vilão do filme. Então você teve adições grandes dentro do seu catálogo. Teve o Chuck Norris com uma participação especial. Foi um filme que ele trouxe mais nomes. Mas aí é que entrou o problema. Parece que quem fez o segundo filme entendeu muito errado o motivo do primeiro filme ter feito sucesso, que era a junção daqueles atores, mas com uma história própria, que tinha uma boa ação até certo ponto, que conseguia fazer com que o filme funcionasse bem. Aqui, parece que eles perceberam que quem foi assistir o primeiro filme é quem gostava muito desses personagens, desses atores que estão fazendo esses filmes. Então, o segundo Mercenários, apesar de não ser um filme terrível, ele é um filme que ele fica numa autorreferência o tempo todo, cheio de piadas internas, e o filme acaba já não funcionando muito bem. Porque ele é um filme que ele foca muito pouco na ação, ele tem bastante ação, mas ele foca muito mais em frases de efeito, ele foca muito mais na autorreferência e em piadas bobas, que mais quem está no cinema vai entender do que já conheceu aqueles atores, vai conhecer do que o público geral. E você não pode restringir o seu público quando você faz um filme desses, porque senão vai ficar muito reduzido quem vai entender o filme. Tanto que você pode perceber que a bilheteria do segundo filme não foi tão maior como poderia, porque quem estava indo assistir o filme realmente é quem gostou do primeiro filme, mas para quem principalmente era fã daqueles atores. Óbvio, tem boas sequências de ação, tem bons momentos, a sequência final é muito ruim, mas tem bons momentos no filme, principalmente numa sequência do Jason Statham numa igreja, que ele solta as facas dele, é muito boa, mas o filme, de modo geral, ele já caiu bastante de qualidade, exatamente por causa dessa autorreferência que eles fizeram. E aí veio o terceiro filme, só que o primeiro e o segundo filme fizeram um certo sucesso, e com isso o Sylvester Stallone veio com a ideia de expandir a franquia. A partir daí ele pensou, bom, e se a gente fizesse série de TV, e se a gente fizesse spin-off? Então ele pensou que o terceiro filme da franquia Mercenários não deveria ser só uma continuação, deveria ser um gancho para vários outros pontos que eles queriam explorar. Então a partir daí, Mercenários 3, que lançou em 2014, ele veio com a ideia de vamos trazer uma nova equipe. Então trouxeram os velhos atores, mas eles aparecem muito pouco no filme, porque uma nova equipe vai aparecer, com atores mais jovens. E aí foi mais um erro deles como um todo. Foi muito legal ver o Mel Gibson como vilão do filme, Harrison Ford entra pro elenco, o Antônio Bandeiras é a melhor coisa desse filme, mas mesmo assim, eles resolveram tirar todo o elenco mais velho e colocar o elenco mais novo, com atores mais novos. E aí começa primeiro com a péssima escolha de elenco, porque todos os atores mais jovens, na época que o filme lançou, já não eram atores que estavam despontando ou atores que eram minimamente conhecidos. Isso já tira aquele impacto de atores jovens que vai atrair um público. Tanto que daqueles atores que estavam ali, nenhum acabou se destacando pós esse filme. E a partir daí, você tirando o elemento principal do filme, que seria trazer pessoas mais velhas para querer ver aqueles atores que eles gostam, o filme não foi tão bem de bilheteria, e o filme ao mesmo tempo não foi bem de crítica também, porque ele tinha os mesmos problemas dos outros filmes, só que sem a parte boa, que seria rever aqueles atores mais velhos ali trabalhando junto naquele filme. E o filme não foi tão bem, tanto que a partir daí não tiveram continuações. O filme foi tão mal no que ele deveria ter feito, que a partir daí não continuaram com Mercenários 4, não fizeram o spin-off e as séries de TV foram canceladas. Nesse processo, ainda teve mais alguns problemas, porque desde o primeiro filme do Mercenários, tiveram muitos problemas de bastidores. No primeiro filme, o Arnold Schwarzenegger cobrou uma coisa muito grande, e por causa disso ele não participou muito do filme, é porque ele também era o governador na época, então ele não podia aparecer muito. O Bruce Willis teve problema, e entre o segundo e o terceiro filme, o Terry Crews teve um problema muito sério, tanto que nesse quarto filme ele nem foi chamado por causa disso, porque ele não estava gostando de como o personagem tá sendo tratado, o dinheiro dele também ele queria ter recebido mais, então a partir daí ele saiu do elenco. Então, por causa de brigas internas, por causa da bilheteria que não foi tão boa, por causa do público que não estava indo pro cinema assistir o terceiro filme, tudo foi cancelado da franquia. Depois disso, volta e meia, saíram rumores por aí falando que não, a série de TV ainda vai acontecer, o Sylvester Stallone tá fora do projeto, outras pessoas vão conduzir com outros atores, aí falam que ele voltou, era uma bagunça de bastidores. Até que eles finalmente anunciaram que iriam fazer um quarto filme, depois de muitos anos, e a partir daí não vai existir mais série de TV, não vai existir mais, tinha até quadrinhos falando que podia acontecer, nada disso vai acontecer, vai ter uma sequência chamada Mercenários 4. Volta alguns atores pro elenco que estão desde o primeiro filme. O Sylvester Stallone continua na frente do projeto, vão trazer novos atores como Megan Fox, Jet Li também volta, mas a partir daí vem Mercenários 4, que lança essa semana no cinema. E depois de toda essa confusão. Mas como eu falei, o marketing tá muito pouco.
E também, como as pessoas estão divulgando esse filme em relação a dentro das redes sociais, você não vê ninguém comentando sobre ele. E o quarto filme vai estrear. E aí entra aquela pergunta, depois que eu expliquei como foi o histórico para Mercenários existir. E vai destacar, né, quase 10 anos depois. Porque Mercenários 3 é de 2014 e o Mercenários 4 é de 2013. Quase 10 anos de um filme pro outro. E aí vale aquela pergunta, a franquia Mercenários ainda empolga o público? A franquia Mercenários ainda deveria existir? E minha resposta é não deveria existir. E eu vou falar o porquê. Eu vou falar porque não empolga, né? Porque poderia existir sim, se fosse feito de uma outra forma, ou se tivesse uma outra ideia por trás, poderia existir. Mas eu acho que a franquia não empolga, eu vou falar o porquê. Por vários motivos eu acho que a franquia não empolga. Primeiro, que seria, a franquia já estava morta. Não é que as pessoas estavam esperando um novo Mercenários. Claro, sempre tem um ou outro que espera, mas não é uma franquia que estavam esperando, as pessoas queriam saber mais sobre ela. Então é uma franquia que não precisava ter um novo filme, porque o público não espera. Segundo ponto, a franquia Mercenários, nem desde 2007, nunca conversou com o público que realmente compra ingressos e vai para o cinema, que seria o público mais jovem. O público que tem que vender um filme blockbuster, principalmente, é um público mais jovem, quando sua missão é ganhar dinheiro. Porque o público que dá dinheiro é o público mais jovem, tanto adolescente como principalmente criança, que é o que vai no cinema. Uma criança vai no cinema, o pai tem que ir junto, já são 2 ingressos. Um adolescente sempre vai com os amigos, ele leva mais ingressos. Com isso, e com a grande taxa de pessoas que vai no cinema, se essa faixa etária faz com que você tenha que atrair esse público, se o seu filme principalmente é blockbuster. E por que eu falo que o seu filme é blockbuster? Porque o blockbuster, eles são aqueles filmes caros e gigantescos que são feitos para estar nas grandes salas de cinema. Esses filmes, eles normalmente têm um orçamento muito alto. Então a partir daí, eles precisam que tenha uma renda de volta. É um filme comercial. Diferente de um filme do Oscar, por exemplo, que é um filme que também é comercial, também tem que ganhar dinheiro, mas o foco deles é muito mais vender para algo mais artístico, no sentido de ser o melhor filme do ano, tanto que lançam em poucas salas, normalmente filmes do Oscar, com menos público, o foco deles é diferente. Filme blockbuster, o foco é ganhar dinheiro. E Mercenários não atrai esse público mais jovem. A única coisa que atrai o público mais jovem é a ideia de ser um filme de ação. Mas os novos atores, os atores que estão presentes no filme, desde o primeiro, não atraem um público mais jovem. O público mais jovem não vai atrás desses atores mais hoje em dia. Você vê a bilheteria dos novos filmes do Predador, que saiu recentemente, não que foi por streaming, mais recente, não foi uma bilheteria tão alta, até porque o filme era 18 anos. Você vê o novo filme, por exemplo, da franquia do Rambo, também não teve uma boa bilheteria. Ver o último filme que lançou da franquia Terminator não deu um bom dinheiro. Por quê? Porque esses atores que fizeram muito sucesso nos anos 80, anos 90 com franquias grandes, hoje em dia a franquia tem que ser maior que o nome do cara que vai vender, porque não atrai o público mais jovem para ir no cinema. Quem gosta de ver esse filme, como eu, é um público que realmente gosta desses atores. Então o público mais jovem não vai ir. Então para mim é outro fator para esse filme não precisar existir. Ele não atrai o público padrão para um blockbuster. Não vão assistir esse filme. Tanto que o Mega Tubarão que lançou recentemente atrai muito mais um público mais jovem hoje em dia, por ser Mega Tubarão, por ser essa ideia desse filme que chama atenção, do que, por exemplo, o Mercenários 4. Eu até espero que o filme dê dinheiro, mas eu acho que esse é outro fator. Então, pra mim, a franquia não empolga por causa disso. Porque eles são... É uma franquia que já estava morta, que depois do primeiro filme eles meio que não conseguiram acertar em 2 filmes seguidos, os bastidores é uma bagunça, e quando você pensa no público que vai assistir o filme, eu acho que em questão de bilheteria também não vai ser um filme que vai fazer tanto sucesso. Então, é um filme que, pra mim, ainda empolga a franquia? Não, acho que a franquia não empolga mais. Eu não sei porque eles vão continuar com ela. Mas agora, ela poderia continuar existindo? Eu acho que sim. Se eles reformulassem a franquia, realmente trouxessem um elenco mais jovem, com atores mais jovens, que realmente atraíssem um público, seria uma franquia boa de ação. Mas como eles estão fazendo, é uma franquia que parece que não vai ter nenhum retorno financeiro, e pelos trailers, parece que eles vão trazer o pior que a ação traz hoje em dia. Porque até isso mudou. De 2014 para 2023, a ação mudou drasticamente, principalmente por causa da franquia John Wick que surgiu. A ação mudou completamente. E quando você vê o trailer, já percebe através dos trailers, que obviamente pode ser que o filme seja completamente diferente, seja uma surpresa, mas nos trailers já vê que o filme ele tem até uma ação mais obsoleta para hoje em dia. Então tudo isso acaba fazendo, porque eu acho que Mercenários 4 é um filme que não precisava existir. Eu vou assistir porque eu gosto desses personagens, porque eu gosto desses atores, eu vou querer acompanhar, mas por isso que eu acho que a franquia é uma franquia que poderia ter parado, porque eu acho que não atrai o público mais jovem, é uma franquia que realmente teve muitos problemas de bastidores, que parece que o filme não vai funcionar, e até em questão da ação, ele parece ser um pouco obsoleto. Então por isso que eu acho que é uma franquia que não empolga mais. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que a franquia Mercenários ainda empolga? Você vai assistir o quarto filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.